Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi, sempre com apoio de Sicredi. Atenção, produtor rural, recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Você pode conversar com os gerentes em qualquer uma das agências e iniciar já o seu planejamento. O Sicredi é ter com quem contar. Nós aqui no Cá Entre Nós também contamos com o apoio de Coprel Telecom, que agora é oficial. Setembro Conectado está no ar com a Coprel Telecom. Contratando internet neste mês, você concorre a uma Smart TV 43 polegadas. Assinando ou fazendo upgrade para qualquer plano Gamer Prime, você pode levar um PlayStation 5. E se já é cliente e fizer um upgrade em qualquer plano, você ainda concorre a uma caixa de som JBL. São informações aí do Setembro Conectado na Coprel Telecom. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui a sarandiense Beatriz Zinizibete, ela que é escritora, nos trouxe inclusive o livro que ela está lançando, Administração 360 Graus, e nós vamos conversar um pouquinho com ela para conhecer também a história dela, como que se deu a construção deste livro e saber um pouquinho mais também sobre a filosofia de vida da Beatriz. Beatriz, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Sarandi, é um prazer conversar contigo. Vou te dando boa tarde, quero que você conte aí para nossa audiência, Beatriz, primeiramente, de onde você veio. Boa tarde. Olá, sarandienses, satisfação estar aqui, obrigado pela rádio, pelo convite. E eu nasci aqui em Sarandi, eu saí daqui tem mais de 40 anos, e é uma satisfação, porque as origens a gente não esquece. Afinal, nós temos pais, família e as origens, como você bem disse. Eu sou filha de produtores, agricultores, minha mãe do lar, uma família numerosa. Aquela situação toda, na época, tudo era mais difícil, mais complicado para a gente até para vir para a escola, era a pé, não tinha os recursos que tem hoje, enfim. Eu procurei fazer o máximo. Eu fazia os afazeres de casa, estudava, porque se a gente reprovava, com certeza, quem perdia era a gente. Com certeza. Você lembra da infância, assim, aqui em Sarandi? Como é que foi? Que memória afetiva tu tem dessa época, Beatriz? Então, eu tenho memórias boas e memórias ruins, que faz parte do nosso cotidiano, que nem tudo é felicidade, nem tudo é só dor. O que eu mais lembro, assim, que eu aprendi com meus pais, a questão a gente era grato por pouca coisa. Por exemplo, meus pais iam para a cidade, eu cuidava das crianças em casa, nós tínhamos todos os afazeres, eu aprendi a delegar desde cedo. E aí nós tínhamos os trabalhos, nós deixávamos as estrebarias limpas, maravilhosas para as vaquinhas, dar aquele leitinho. E aí era juntar os ovos, limpar a casa, e eu delegava conforme a sua capacidade dos 3 menores. E a mãe chegava em casa, o pai, eles iam para a cidade fazer as compras, eu ganhava aquela banana caturra e aquela gemada. Então, isso é muito compensador, gratificante, realmente. Também, quando nós fazíamos filó, eu gostava muito de passear de jipe, quando eu tinha que passear assim, sempre gostei, acho que eu gosto de viajar, de conhecer lugares que estão ligados muito à minha infância. E também as coisas difíceis na infância, eu tinha muito medo, por exemplo, minha mãe era muito doente, ela ia para o hospital e eu tinha medo que ela não voltava. Sabe? Eu lembro também o alcoolismo. Meu pai também ele bebia e a gente ficava com muito medo o quanto que o alcoolismo é ruim, é péssimo, porque todo mundo sofre. Mas até o H, que eu coloco na capa do livro, é a honradez dele, que ele deixou de beber e ele honrou a palavra. Uhum. E teve humildade de reconhecer até o final da vida dele que ele fez a família sofrer com isso. Então, ele se redimiu muitas vezes. Então, para mim, e faz parte também a humildade, diante de ser toda a humanidade tivesse humildade e tivesse honradez, nós teríamos um mundo mais congruente. Com certeza. Com certeza, Beatriz. Todas essas experiências da tua infância, da tua juventude, você acha que você trouxe também agora para a construção desse livro, das tuas didáticas? Tu acha que isso te moldou para chegar até hoje, mulher que você é? Sim, com certeza, porque eu penso assim, se você cria resistências, saber ouvir os nãos, as dificuldades, tem 2 opções. Ou você fica lá na dificuldade, ou você transforma isso em algo maior.
E eu migrei, eu saí daqui, eu tinha acho que uns 18 anos, eu fui diretamente para Goiás, porque aqui eu trabalhei um tempo e eu já queria galgar, já queria algo a mais. E como eu via que tinha perspectivas em Goiás, meus parentes já moravam em Goiás, eu fui muito bem recebida lá em Goiás, lá eu prosperei, eu fui comerciante, trabalhei em banco e tudo mais, então foi uma juventude assim, que tive muitos aprendizados, isso me moldou muito. É claro que sempre, na época não tinha celular, não tinha nada, era saudade. Então, quem migra para um lugar ou outro, seja migrante, imigrante, seja lá para seja o que for, seja um país para outro, ou um estado para outro, você tem que ter, em primeiro lugar, coragem. Você tem que ter despojamento. Você tem que deixar a família, tipo assim, o dia que eu saí de casa, a cita está no livro, o dia que eu saí de casa. Então, aquela música ficou muito marcada, porque eu sabia dentro de mim que eu ficaria em Goiás. Só que eu disse para minha mãe que eu ficaria há um tempo e voltaria. E meu pai, muito menos. Meu pai sofreu quando que eu mudei para Goiás. Porque filha, sabe como é que é? Estar longe, né? Longe. E eu entendo hoje a falta que a gente fazia. Mas, em suma, isso me deu muita resistência, assim, porque o mundo é muito fácil, as pessoas não dão valor. Elas não criam resistência, resiliência, paciência. E eu sou um exemplo de reinventos. Por isso que eu já falo muito no livro a questão dos reinventos. Com certeza, porque eu tenho que ser exemplo. Falar de alguma coisa tem que ser exemplo. E isso me trouxe muita bagagem, muitos aprendizados, mas também a gente sabe que nem tudo a gente paga um preço. Para tudo a gente paga um preço. Chegar em casa, sair de casa, deixa a família. Mas são escolhas. A vida é feita de escolhas. Tanto é que eu cito isso também no livro. E nós não conseguimos conciliar tudo de uma vez só. Mas o importante é tomar uma decisão. Toda decisão tem os prós e os contras. E para mim foi a melhor decisão na época migrar para Goiás. Você nos contou, inclusive, fora, né, do ao vivo aqui, que você é administradora, né? Sim. E como é que se deu essa passagem? Como é que você escolheu por esse ramo? O que te atraiu nessa profissão que você começou a trabalhar com isso? Bem, eu sou administradora desde pequena. Quando delegava meus filhos, porque um líder, se ele não souber delegar, ele não sabe trabalhar. Se for um líder centralizador, então tudo isso, depois, quando eu fiz minha pós-graduação em administração com ênfase em recursos humanos, eu vejo a importância disso. E o entusiasmo também, a motivação. Primeiro vestibular, eu fiz para jornalismo. Eu zerei, tá? Foi minha primeira opção, jornalismo, eu zerei, porque você pegou a parte de jornalismo. Zerei no espanhol. Falei, então zerei, vou fazer o curso de espanhol. Fiz o curso de espanhol. E a administração foi minha segunda opção, mas eu sou muito grata, está no sangue a administração. Eu amo administrar porque envolve um curso que tem muito ciências sociais e ciências exatas. Então, eu fiz o ano de ciências contábeis. Eu não queria só saber de números, eu queria saber de recursos humanos, psicologia aplicada, enfim, tudo que marketing, tudo que for referente à administração. Isso me deu muito suporte quando já tem as raízes aí, que aprendi a ter essa questão de um olhar assim. Eu já vendia ovos, já vendia queijo na época. Eu vou falar um fato aqui, gente. Minha mãe, na época, mandou comprar um pinico, pediu-me comprar um pinico, e esse pinico eu não queria comprar de jeito nenhum, que eu achava o maior mico da vida, e nós chegar numa loja comprar um pinico. Gente, mas esse pinico, eu falei, eu tentava adiar. Eu cheguei na loja, eu queria que todo mundo, ninguém visse, olhar para o objeto lá em cima, e o cara falou, fala, menina, o que você quer? Eu falei, você quer um pinico? Aí eu falei, eu queria sumir da loja. Mas aí eu quebrei uma crença, sabe, do tabu, do preconceito. E aí eu falei, mãe, a senhora nunca mais me pede para comprar pinico, porque na época era patente, era pinico, essas coisas assim. E ela disse, qual o problema de comprar um pinico? Todo mundo não faz, né? Não termo bem juro. Todo mundo mija, qual o problema? E aí, realmente, quebrei um tabu e eu falei, esse pinico eu vou carregar para o resto da vida. Que eu aprendi muitas coisas, com certeza. E depois dessa fase, Beatriz, de trabalhar, né, com toda a administração, você conta, né, essas experiências ao longo da tua vida. Em que ponto da tua vida, assim, da tua história, tu decidiu escrever sobre isso? Porque não é um movimento fácil, né, para te escrever, para te contar uma história, para você escrever um livro, né, ele não é um processo fácil. Quando que você decidiu parar e
se dedicar a isso? Bem, eu comecei a escrever o livro, acho que tinha uns 59 anos. Tanto é que é 360 graus, esse 60 tem a ver, claro, que o 360 ela é integrada à administração, porém, eu quis dar um presente na construção do meu legado para todos. Ou seja, o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele tem muito mais valor. E aí eu fiz administração de empresas com ênfase em recursos humanos, eu fiz gestão financeira. Eu nunca parei de estudar. Eu me formei como agente humano em São Paulo, como coach, enfim. Eu sempre tive. Daí, meus colegas me convidaram várias vezes em São Paulo para fazer um livro junto. Ó, vamos, vem. E eu não adiava, porque eu tinha outros compromissos, sempre surgiam outras coisas, tinha outras metas. Mas eu falei, esse livro, ele vai sair. E aí eu falei, não, eu quero ser ousada, eu quero escrever esse livro sozinha. Eu não sabia nada como escrever ele, por onde começar esse livro, o que eu ia pôr nesse livro. Então, ali, até você digerir, assimilar realmente, o livro ele foi escrito, reescrito umas 2 vezes aí, sabe? Uhum. Porque às vezes tu coloca muita emoção, às vezes você tira, você quer colocar muito assunto. Gente, esse livro eu daria uns 3 livros. Se eu quiser fazer 3 livros, porque assim, ele é um livro que tem várias experiências de cases, superações, tanto é que a gerente de uma livraria falou assim, ó, parabéns para você conseguiu escrever administração, porque tudo envolve administração. A partir do momento que um óvulo e um esperma se encontram, pensa, os espermas correm a 1000, né? O óvulo está lá tranquilo, sossegado. Um exemplo, desde aí. Então, nós temos o tempo Kairos, o tempo Cronos, e desse desenrolar todo o tempo, que é o tempo memorativo que a gente tem, acontecem questões que envolvem valores, sentimentos, emoções, comprometimento, a conduta. Eu penso assim, o caráter, para mim, é o principal quesito que um ser humano pode ter. Então, eu pensei, eu quero compartilhar. E aí eu tive colegas que falaram assim, mulher, você faz um monte de coisa, você é síndica, você dá consultoria, você administra imóveis, e eu realmente construí uma casa, acho que não tinha nem 25 anos. Metia lá em Goiás, eu metia a cara mesmo, eu já passei por momentos difíceis, mas tudo isso, eu falei, é a construção do meu legado. Eu quero deixar para que as pessoas se inspirem. Porque não adianta só você passar conhecimento. Você pode ler 10, 20, 30 livros. Mas se você não assimila uma frase, uma página, um texto, uma prática, por isso que ele diz, permeia a prática dos pilares da sustentabilidade. Porque se você não colocar em prática, vira em vão. Então, o intuito maior foi na construção do meu legado, esse conhecimento compartilhado e poder ajudar muitas pessoas. E que tem ajudado nesse país afora muitas pessoas. Eu trabalho muito pelo WhatsApp. Então, eu não apareço muito na mídia, que não tinha nem Instagram, não tinha. Eu ainda estou meio receosa com isso, mas é necessário. Mas pelo WhatsApp trabalho muito e também presencial nos lançamentos dos livros, onde que eu vou nas cidades. É um filhinho que está aí, que eu gerei, que vai comigo. É um dicionário da Beatriz, digamos assim. Com certeza. Beatriz, você fala, né, de ser coach, de ser uma agente, né, de desenvolvimento humano aí, e você trouxe alguns elementos, você até foi nos contando, né, que tudo tem uma representação para você. Queria que você falasse um pouquinho mais, você trouxe a camiseta também, a taça, né, está com a flor aí das prendas gaúchas nessa semana do gaúcho, o mês do gaúcho aqui pra gente. Queria que você falasse um pouco desses símbolos que você carrega, que você traz junto e que você expõe também no livro. Essa flor aqui, gente, para as prendas do meu pago, Masbate, estamos na Semana Farroupilha, e eu criei uma poesia gaudéria, como diz aí no livro também. Eu criei, dentro da própria administração também, eu criei poesias. Então, eu tenho esse lado também criativo, eu crio, às vezes... espontaneamente sai lá fiz uma letra para alguém fazer uma música, mas até o momento não saiu, mas vai sair. Então, eu gosto muito de dinâmicas também. Essa camiseta é uma camiseta simples, mas o que importa é o que ela significa. Por exemplo, eu já fiz várias dinâmicas com a mesma camiseta. Hoje eu vou fazer a dinâmica seguinte. O que você precisa vestir em você que você pode potencializar mais? Porque nós temos qualidades que a gente não potencializa. E tem pessoas que têm dificuldade de encontrar o que ela tem de potencial.
mas ela consegue ver mais limitações. Aí você fala assim, qual que é os teus pontos fortes? A pessoa não tem quase. Ou tem aquela que só tem ponto forte e não tem pontos fracos. Nós temos nossos pontos fracos. Então, o que você quer potencializar nessa camiseta para vesti-la, sabendo que você não tem, mas dê uns insights consigo. É bom a gente ter o tal do auto-feedback e dar o feedback também. O quão você tem qualidade, você não sabe. E essa taça, gente, a vida é um brinde para você que faz o melhor, que você se comporta de uma maneira mais transparente, mais acessível possível, porque hoje nada funciona mais aquela coisa engessada, o patrão, eu estou aqui, sabe? Não, essa integridade, sabe? Essa troca de experiência é muito importante. Embora que muitas vezes você deixa muito para o colaborador fazer alguma coisa, ainda o chefe vai lá e pergunta, né? O gestor lá, tá feito? Aí ele deixa para o chefe fazer. Isso ocorre muito. Aliás, hoje em dia está acontecendo muito isso. Ou o cara falou assim, não, eu confio em você, você vai fazer, e aquela pessoa faz, e ela é proativa e surpreende o seu superior. Olha, isso aqui, ó, a entrega mais, que isso chama-se proatividade. Quanto você entrega mais? Tudo isso trago no livro, eu faço pontuações, questionamentos. E, gente, e o brinde, nós temos momentos que comemorar. Eu comemoro esse momento, estar aqui em Sarandi, uma sarandiense, poder dar essa entrevista. Já dei um insight lá na introdução do livro e estou aqui hoje. Agradeço muito a Deus, agradeço as pessoas que confiaram no meu trabalho, mas acima de tudo, gente, Deus, ele sabe tudo que a gente passa. Tem momentos que a gente ri, que a gente chora, a gente, sabe, esperneia, mas eu tive perdas irreparáveis. Inclusive, você falou assim, o momento crucial, quando eu perdi, na época, o meu marido pela Covid, foi uma forma traumática. Eu já estava predisposta a fazer esse livro, a compor esse livro, mas aí foi um empurrão, sabe? Aí foi um estupim, que falei assim, não, vai, porque ele sabia que eu gostava de pessoas, gostava disso, daquilo, que sempre estava inteirada num projeto social. Então, essa junção, eu faço dinâmicas, o livro tem perguntas, porque quem que mais perguntou nesse mundo? Um grande líder que, para mim, é Jesus Cristo. Ele respondia perguntando. Então, as parábolas bíblicas eu trago no livro também, porque dentre das múltiplas inteligências, a inteligência espiritual, ela é formidável, é a melhor, e a inteligência emocional. Porque tudo que você coloca, claro, envolve lucros e tudo mais. Deus lá de sempre envolveu o lucro. Mas quando você tem uma mentalidade, fala sobre as mentalidades, você tem uma mentalidade rica, você produz sim, você tem seu lucro, você tem teu retorno sim, mas você também pensa para o social. Então, o livro nada mais é do que eu sair do empreendedorismo individual, eu sou uma empreendedora, e sair para o empreendedorismo social. A gente sabe que a taxa de retorno é baixíssima, eu faço por amor a construção do meu legado. É muito bonito, Beatriz, inclusive, de ver você falando, né, sobre isso e da maneira como você aborda questões que seriam técnicas, né, de administração, de contabilidade, de gestão de pessoas e transforma isso em uma linguagem que é fácil de se entender, em situações aí do nosso dia a dia também. Quem que não vai ler esse livro, né, e não vai se identificar em alguma passagem da tua vida, certeza, né, em alguma situação? Então, eu gostaria de te perguntar, Beatriz, para ti como mulher, né, como uma jovem senhora, sim, como é que é para você descrever tudo isso, fazer esses lançamentos, estar em tantos lugares? Por exemplo, hoje você está aqui falando, né, para nossa audiência, mas eu sei que você já fez a apresentação desse livro em outras cidades, sim, também. Como é que é para você ver as pessoas tendo um pouquinho mais de contato com a tua história, te conhecendo um pouco melhor? Como que é para ti? É recompensador tudo isso? Olha, eu me emociono, porque esses dias um senhor, me emociona bastante. Um senhor esses dias falou assim para mim, olha, eu já li tantos livros, mas eu vou ler teu livro. Sabe por quê? Porque você tomou uma iniciativa tão bela, uma iniciativa privada, e é onde o poder público peca muito. E aqui eu trago cidades no livro também. Poder público, eu vou ser bem sincera, tá? Eu sou sincerona.
Eu acho que eles deveriam dar mais valores aos talentos, às pessoas do seu meio. E tem pessoas que aparecem, a maioria aparecem periodicamente. E eu sei porque acompanho muitos poderes públicos também em várias cidades, várias gestões, tanto é que eu faço algumas perguntas com relação ao poder privado e ao poder público. E a sociedade civil, aliada com o poder público, quando tem essa interação, essa engrenagem maior, funciona. Agora, quando o poder público está aqui, eu tenho abuso de poder, e a sociedade está aqui, não pode se manifestar, não pode interagir, sabe? Isso torna-se um relacionamento heterogêneo. E a gente sabe que nós vivemos num país polarizado, uma sociedade heterogênea. Na sala de aula, por exemplo, tem alunos também, tem a classe social, a classe educacional. A gente vê dentro das salas de aula que existe aquele grupo que faz marmita, né, usando metáfora também, e tem os marmota, não posso falar, né? Então, assim, eu gostaria, cada um tem uma formação, e eles são os que fazem marmitas porque foram orientados a fazer. Isso já falo com relação também a sucessões familiares, porque muitos pais deixam um grande patrimônio e muitos filhos destroem ou multiplicam. O cara que tem uma visão, que essa juventude que tem, eles têm muito poder e sagacidade do que aí eles vão muito mais eles saem um pouco do operacional, do estratégico, mais pro tático, enfim, tem tudo isso aí. Mas em suma, o que eu quero dizer é que esses dias o Senhor falou assim para mim: olha, eu li seu livro, você conta tanta história, você começa uma história, começa outra história. Então, o livro ele é inspirador pelo seguinte: eu faço pergunta, eu coloco emoção, tem alma nesse livro. Eu também não sou tão explícita assim tudo que eu faço, porque eu faço muitas coisas, porque o mundo virtual também não é tanto quanto o canil. Tanto é que pode ver que eu não posto tudo no Instagram, nem um décimo que eu posto. Mas por quê? A gente sabe que o mundo virtual também tem gente que vende xixi por chuchu. Vende de tudo. Então, eu sou muito ainda virtual, é a minha geração também. Eu tive sucesso na época, não tinha nada tecnológico, né? Mas a inteligência artificial é um mundo sem volta e vai ser cada vez mais. Só que nós temos que peneirar, né? A gente tem que saber peneirar também. E ver essa pessoa feliz. Olha, eu li esse livro e eu me encantei. Daí ele me deu os parabéns, ele falou assim: você merece muito mais. Aí ele se prontificou em doar esses livros para uma associação de aprendizes, melhor dizendo, como é que a gente diz? Jovens aprendizes, exatamente. Porque as MEI, muita gente que está engrenando, e também com relação às pessoas que chegam de um estado para outro. A gente sabe que está tendo muitas migrações no nosso país, e também pessoas que estão vindo de outros países. Essas pessoas precisam se reinventar, e aí elas têm que se adequar. E para se adequar tem que ter o quê? Flexibilidade, humildade para ter melhor adaptação. Porque é outra realidade. Então, isso que a gente tem essa mania. Lá era assim, agora você está aqui. O ambiente aqui é hoje, aqui agora, né? Para amanhã. Então, tem tudo isso. Gente, ó, prendas para o Brasil todo e Semana Farroupilha aqui, ó. Meu coração é vermelho. Então, me emociono com certeza. E também as orações da minha mãe é muito orante, meus pais. Meu pai é um homem, podia ser duro, como é que eu vou dizer, tanto quanto rígido na educação, exigente. Só que ele era uma pessoa que me ensinou muito a ser temente a Deus, sabe? Falando nisso, a igreja, até estou visualizando aqui a matriz, o meu avô, Carlos, o meu pai, meu tio segundo, enfim, e mais imigrantes que chegaram aqui nesse país, que isso aqui tudo era matão praticamente. O meu avô foi um grande desbravador, tanto é que ele adquiriu essa área aqui toda, hoje é Linhas Ibete, ali, ele foi vendendo, enfim, ele veio lá de Cantado, lá da região da Serra. E construíram essa igreja, na época não tinha recurso, era carroça, era pedra, era no braço, no muque mesmo, ou seja, então eu digo assim, gente, quando você quer arregaçar as mangas e põe sebo nas canelas, ninguém te segura. Exatamente. A gente vê, né, uma mudança muito radical no mundo, assim. A gente vê que as pessoas não são mais como antigamente, as organizações não são mais como antigamente, né? As empresas, elas têm que constantemente evoluir.
Você como gestora, né, como administradora, como que tu analisa essa evolução? Tu falou também, né, das redes sociais aí, da inteligência artificial, tudo isso vai mudando e as pessoas vão mudando também. O que tu acha que tá faltando para as pessoas desenvolverem, que talvez o teu livro também vai explorar um pouco disso, né? O que a gente deveria analisar e ver que está faltando? Talvez uma inteligência emocional? O que tu analisa nos dias de hoje que, com relação ao passado, né, tenha mudado tanto? Boa pergunta. Aliás, todas boas perguntas. Eu vejo que o pós-pandemia mudou-se muitas coisas. Eu penso que o vírus, ele está aí nas entrelinhas. É que muita gente ficou tão em casa no home office que hoje eles não querem saber do mundo exterior, sabe? Uhum. Eu lembro que a gente ia nos matinê, os filós, sabe? Era muito rico, tinha os encontros das novenas na época, tudo. Eu fui mais jovem que eu promovi muitos eventos lá em Goiás. Eu tinha um grupo muito bom, era Festival do Chopp, a gente fazia o baile do Cafona. E todos os eventos que eu promovia, junto com as minhas irmãs, eu tive 2 irmãs que moraram comigo um tempo, e cada uma morou seu tempo comigo, lá em Goiás. Eu fiquei mais tempo, fiquei 14 anos. A gente fazia muitos eventos, e era olho no olho. Nós fazíamos serenata. Serenata hoje, você não vê quase serenata. Sim. Então, resgatar essas coisas é lindo, é emocionante. Então, eu vejo, tem outras cidades que eu já passei aí, eles estão fazendo isso. Tem gente que está fazendo o que faziam lá atrás. Que nem, por exemplo, um baile dos anos 80. As pessoas se divertem. Aquelas músicas da discoteca na época. Então, eu fazia o quê? Eu estudava. Eu só tinha sábado à noite para me divertir. Domingo, eu ia para casa fazer pão. Eu tinha que fazer limpeza na casa, que era a casa do meu avô aí. Era uma república, tudo mal alojada, mas enfim. Depois, em Mineiros, mesma coisa. A gente construía, a gente que vendeu imóvel por questões de mudança de governo, enfim. Eu já sei o que é morar em casa que não tinha assim, nem conforto algum. Mas, enfim, a gente não desiste. O que precisa ser olhado é porque nós nos tornamos muito passivos com o celular. A gente se torna muito passivo. E o celular, gente, ele é uma droga, se for analisar. Que vicia, né? Vicia. Ele é imprescindível, ele é uma ferramenta, nossa ferramenta de trabalho, com certeza, se não tivesse, facilita muito a vida. Mas eu vejo que, por exemplo, tem muitos jovens, eles não sabem a tabuada. Ou um TCC, vão lá e copiam. Esses dias eu estava dando entrevista numa outra rádio aí, e alguém me perguntou, aonde começa a corrupção? Falando de corrupção no Brasil, né? Olha, eu falei, começa, acho, na sala de aula. Quando você cola, você está se corrompendo. Você está corrompendo aí. E tem gente, e eu falando em cola, eu nunca vou esquecer um cascudo que eu levei do professor, como é que é o nome dele? Aldo. Ele era professor, acho, de ciências. Eu fiz uma cola tão bonita, eu queria colar que nem os colegas. Eles são bons na cola, mas eu sou péssima para colar. Eu já me denunciava. Aí eu estava colando lá, tranquilo, de repente veio o professor, me deu um cascudo, assim. Falei, me deu 0 lá, sabe? Parou, nunca mais eu colei. Então, nunca mais eu colei. Então, essa facilidade. Sim. Aí, a facilidade, ela faz com que você tenha tudo muito pronto, você não para pensar. Esse livro faz para você parar para pensar. Porque conhecimento você acha em qualquer lugar. Então, eu faço umas perguntas aí, você tem alguns insights aí, porque é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos parar e sair do automático. Falou em inteligência emocional, olha, é uma minoria que investe em autoconhecimento. Uma minoria. Eu, quando jovem, já promovia curso de autoconhecimento. Então, eu promovia e também fazia. Por isso que eu nunca deixei. E eu vejo que as pessoas têm muitos cursos e na parte intelectual e não conseguem transcender, não conseguem assimilar. E olha que a gente tem problemas. Eu sou uma pessoa que tem que constantemente me reciclar. Então, falando em reciclagem, o livro eu também trago à tona sobre reciclagem. Primeiro, nós devemos nos reciclar para reciclar.
Por exemplo, até com relação ao meio ambiente, como é que eu cuido do meio ambiente, como é que eu zelo, como é que eu reaproveito. Eu já faço muita coisa de reaproveitamento. Fiz agora mais um projeto, fiquei 10 meses aí. Eu vejo que o container hoje, tu pode fazer casas. Eu fiz algo assim, kitnet, bem bacana, ficou, eu quis testar. Nós temos energia renováveis que a gente precisa utilizar muito mais no Brasil, sabe? Nós temos muitas coisas para serem mais úteis e evitar desperdícios. Ou seja, você souber utilizar o seu tempo, o tempo é o maior ativo, você vai ter êxito sim. Mas começa por um planejamento, sim, planejamento, organização, faz parte dos princípios da administração. Mas se você não tem poder de decisão, ou o celular decide por você, ou fulano decide por você, quando você terceiriza como você administrar esses recursos, aí é perigoso. E você sabe que é muito fácil alguém administrar a sua vida. Você deixar para que a outra seja gestora na sua vida. Aí você acaba se anulando. E para ser autêntico nesse mundo, que para ser verdadeiro, a gente paga um preço. Porque é mais fácil você dissimular, ser hipócrita. É muito mais fácil você dar a cabeça. Eu faço, às vezes, consultoria em condomínios. Eu sei o quão é difícil. Porque hoje fala-se muito em síndico profissional. Mas muitos profissionais, eles têm a profissão de extorquir, infelizmente, como todas as áreas. Por isso que você fazer assim, administrar todas as questões pessoais, desenvolvimento humano, financeiro, que é 2 viés que eu entrelaço no livro, exige muita coisa. E eu comecei o livro sozinha. Eu quis me testar. A minha metodologia eu fiz. Claro que eu sabia o que eu queria colocar aí, mais ou menos, mas eu fiz todo um processo aí. Enfim, eu tenho muitos pontos, eu tenho muitas pessoas jovens, eu trabalho muitos jovens. Eu tenho uma gana pelos jovens, porque esses jovens serão nossos futuros líderes. E a gente sabe que uma liderança, ela tem que ter um preparo muito além do intelectual, ela tem que ter integridade. E a palavra integridade, para você se desvirtuar no mundo de hoje, é muito fácil também. A gente analisa tanta coisa, né? E conforme tu foi falando, Beatriz, me veio várias situações na cabeça, assim, que a gente vê no dia a dia, né? Os jovens, eles estão, com certeza, muito mais frágeis, parecem, despreparados, né, para esse mundo. Mas eu te faria uma pergunta mais no geral, assim, Beatriz. O que na tua concepção, o que a gente poderia desenvolver na gente para ter esse start de começar, né? Você disse que tem vários projetos aí, já trabalhou com tanta coisa, já viveu tantas experiências. Para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que querem começar, seja o projeto que for, o que você daria de conselho, de dica, assim, para o pessoal começar, para iniciar, talvez mudar algum ramo, tá pensando em trocar de emprego, pensando em fazer o projeto que for? O que a pessoa precisa aí para ter esse start, para começar, para mudar? Primeiramente, é reconhecer, bom, eu estou perdido. Se você já tem essa consciência que está perdido, você vai se achar. É o primeiro insight. Eu já sei tudo, então eu volta e meia me perco, mas aí eu sei que vou me achar. Eu penso que as cidades, essa integração entre o poder público e privado, tem que ter mais parcerias. Porque, às vezes, uma pessoa, digamos lá, um empresário que é rico. O rico, ele trabalha, sabe muito bem trabalhar com os colaboradores e tudo mais, mas também muitos deles poderiam, talvez, estender pelo social. Olha, vou contribuir com isso, mas que tenha contribuição e que tenha retorno, de fato. Talentos numa cidade. Promover mais talentos. Porque, às vezes, a gente paga lá um evento, não sei quantos milhões lá, quantos mil, para 2, 3 horas de show. Minha opinião, tá? Eu respeito, eu não administro, não faço parte do movimento. Eu atuo por trás dos bastidores nas políticas, sim, eu atuo, mas não assim de frente. Eu penso que esse dinheiro poderia reverter em feiras,
olha, vamos uma feira disso, tem prêmio, estimular, né? Hoje as escolas, tem escolas que estão fazendo, tem escolas já com muita administração na área financeira que precisa, é necessário. A questão da inteligência emocional também surgiu no livro. Tem gente que, por exemplo, o palestrante vem aqui. Se ele vem aqui dar uma palestra, se você absorver uma frase, uma palavra, colocar em prática, já é alguma coisa. Então, o celular, você tem tudo aí. Mas, ao mesmo tempo, nós temos conhecimento lá da Finlândia, lá da Coreia, não sei aonde, e você não sabe o que está acontecendo no seu município. Então, começa pelo micro. O seu município você tem que saber o que está acontecendo, interagir, participar. Então, acho essa participação maior. Mas, para isso, é preciso ter o quê? Acolhimento. Tem que ter, assim, a cidade que ela é hospitaleira, ela não é hospitaleira só para quem vem de fora. Ela começa dentro. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer esse projeto. Tem muitos jovens que têm um cérebro muito bom. A gente não pode desperdiçar esses cérebros. E eles não querem só fazer aquelas coisas técnicas. O homem, geralmente, é o lado da exata, né? A mulher já tem essa questão da habilidade toda. Né? Ela tem... Isso já vem da questão do cérebro, né, de cada um aí. Mas, por exemplo, a psicologia aplicada à administração, eu acho fundamental entender, porque se você não entender o contexto, que a psicologia, eu já estudo psicologia, que gosto muito de psicologia, que eu sou muito grata a Maíra Tesser, uma excelente professora. Meu abraço para você, Maíra, aí. Meu abraço a Marlene Canova, quem mais? A professora de estatística, sempre gostei de estatística, nossa vida sempre vai estar presente estatística. A Demarco, é casada com Demarco, como é que é o nome dela, gente? Ela é uma queridona, gente. Ai, perdão, mas eu vou lembrar. A May, ela era professora no colégio aqui, na época era Aldo Conte, me formei aqui segundo o ensino médio. Então, essas coisas, essas parcerias entre projetos, porque às vezes, muitas vezes, o projeto fica só no papel. E onde eu digo aí, permeia a prática dos pilares da sustentabilidade. Você pode criar 1000 projetos, mas se você não tem uma parceria... Eu aqui, por exemplo, eu sou bem sincera, eu vi a pobreza nesse país em termos de ações. Olha, eu ganhei R$50 de uma empresa no estado afora aí, que ele achou que estava pagando muito. Eu olhei para aqueles R$50, até eu lembrei lá dos R$50 lá daquela cantora. Da música. E falei, tá bom, que R$50, mas não sabe que eu tinha translado, que eu tinha hotel para pagar, tudo mais, mochila nas costas, andei pelo país 2 anos, as várias facetas, que eu cito algumas cidades aí, cidades que eu não posso citar de jeito nenhum, aí eu vou arrumar encrenca. Mas também tem um cidadão, por exemplo, aqui, que eu cito, ele é empresário aqui, Móveis Boa Vista, por exemplo, cito aqui no livro, tem uma história de recomeço e tudo mais, e também ele soube muito bem reconhecer. Isso é muito bonito. A gente tem que saber também reconhecer, a lei do reconhecimento e pertencimento. Eu falo isso porque muita gente não sabe reconhecer. A pessoa quer saber quanto, não é o quanto, mas saber o significado daquilo, o quão aquilo vai significar nesse livro para o resto da vida, porque um livro não é uma revista. Então, tem tudo isso aí. Eu penso que a parceria nas escolas, essa integração maior, essa funciona mais. E as cidades que têm esse sistema formiguinha, que, sabe, esses jovens aprendizes, os idosos, uma área que tem que reciclar muito, eles têm potencial. Eu já trabalhei em muitos idosos, e o idoso sabe que a sociedade, infelizmente, por mais que falam que é da terceira idade, melhor idade, não é bem assim. Ele tem suas dores, tem suas perdas, a sociedade ainda, ela é preconceituosa ainda. Sim. Tipo assim, você é útil para mim, isso não é útil, fica para lá. Então, tem terceira idade que está crescendo muito, e o livro está sendo muito inspirador para eles. Enfim, é trabalhar em todo mundo em 360 graus. Que legal. Beatriz, para a gente encaminhar aí o encerramento, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, assim. Você já teve tantas experiências, né? Passou por vários lugares aí. O que você ainda não fez que você gostaria de pôr em prática? Quais são os próximos passos aí da Beatriz como pessoa, como escritora, como gestora? O que você ainda planeja, sonha em fazer? Esses dias eu estava até no evento, no congresso sobre lideranças, o Congresso Estadual de Lideranças em Florianópolis. E a palavra muito forte veio sobre decisão. Eu tenho minha vida particular,
Eu tenho minhas coisas que eu administro. Tem questões também de familiares, problemas de saúde aí. Eu também tive problema de saúde. Eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas eu tenho que ter ciência que eu não tenho mais 20 anos. E eu não consigo trabalhar ainda isso, não. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas vontades. Tenho onde que eu vou, assim. Eu já fiz parte de grupos e tudo mais. Eu poderia dar mais palestras, com certeza. Mas eu tenho que deixar a minha vida ainda um pouco mais organizada. Mas palestra é uma coisa assim, que eu realizo porque eu sei que toco pessoas. Eu estive numa escola que um menino lá me tocou muito. E um calor infernal, sabe? Juntar no Paraná, no interior do Paraná. E um menino fez uma pergunta assim, olha, tudo que eu ouvi aqui, eu pensei que fosse até mentira, sabe? Que fosse brincadeira, mas não era. Um japonesinho. Tudo que eu vi aqui de valores, a senhora poderia ser presidente do Brasil. Eu fiquei assim, fiquei surpresa. Eu falei, olha, gente, vamos lá. Beatriz, presidente do Brasil. Sabe, levei na esportiva, assim. Mas eu vejo, assim, que eles são antenados, tem muitas coisas. Então, nesse sentido, assim, e viajar mais, eu tenho vontade de viajar para o exterior, ter essas experiências com mundos diferentes. Para mim, esses mundos, eles me fazem despertar muitas coisas. E também, como é que eu vou dizer, eu sempre trabalhei na política, por trás dos bastidores, e eu gostaria muito que as cidades tivessem mais prosperidade, tivessem mais coerência. O problema é que nós temos, assim, todos os lugares que a gente vê, nosso Brasil é assim, um entra, fala mal do outro, outro entra, fala mal do outro, viram 2 partidos. Gente, nós temos que fazer menos discursos e mais ação. E você sabe que isso é triste, mas infelizmente a nossa política está se tornando isso. E eu penso que você conhecendo mais o todo, a nível macro, você tem muito mais condições de discernir o que está acontecendo, para que viés nós estamos andando. Nosso país é rico, nosso país é um potencial. Eu estava numa cidade que eu falei com o prefeito, ele falou assim para mim, aquele prefeito lá, ele fica plantando lá aquelas plantinhas, florinhas. Eu sou letrado, não posso fazer isso. Eu olhei para a criatura, falei, realmente, você é letrado, mas ao mesmo tempo você é um bitolado, pensei comigo. Né? Porque aquela pessoa que é simples, acessível, está com o povo, não é só marqueteiro, não, ele faz as coisas acontecer, porque eu estive lá presente na cidade. E tem cidades aí que eu vou te falar, viu? Eu vi muitas coisas ruins, coisa assim. Aí tu vê como é que é o abuso do poder, né? O abuso do poder, ele consegue manipular direitinho e você não percebe. E aí vi cidades assim que, olha, por exemplo, atrair investimentos. Tem cidades que atraem investimentos, vai atrair arrecadação para o município, e aí, quando outro município atrai, ele não, eu quero, vou atrair, aí aquele outro fala assim, não era bem assim, então, assim, tu teve a chance de atrair investimentos. Então, tem muitas coisas que não condiz, mas a minha vontade ainda é de dar mais palestras, deixar a minha vida particular mais organizada, e dentro do meu possível, porque eu também tenho 61 anos de idade, não sou de ontem, mas eu tenho umas ideias de 40, de 30, essa eu acho que puxei para minha mãe nesse sentido aí. Então, e se alguém formar grupos, se tiver uma coisa, se puder dar um upgrade, eu faço de coração, mas ao mesmo tempo eu sei que tudo tem um custo para mim, tem um custo pessoal, um custo de deslocamento, de tempo, e outra coisa envolve energia. É amor aquilo que eu estou fazendo. A construção do legado é você transcender, você sair do mundo superficial, daquela tua visão superficial. Por exemplo, esse quadro aqui, posso continuar? Pode. Esse quadro aqui, se você tiver uma visão superficial, você vai ver apenas um quadro. Agora, que você tem uma visão dentro de um processo evolutivo, eu sempre falo dos 7 níveis, e tem tudo 7 dias, sou 7ª filha, o número 7 tem muito valor, tem muito significado dentro da própria Bíblia, né? Eu vou avaliar esse livro, quem está por trás desse quadro, o que está acontecendo, como é que foi feito, sabe? Aquelas perguntas que as pessoas veem muito, por isso que hoje o grau de intolerância está o quê? As pessoas, elas mal olham aquela mensagem, já vão lá ou seja, elas chutam balde, mal, não entenderam o contexto, aí tem os recortes que as pessoas fazem exatamente para poder. Então, assim, é um olhar mais profundo
e que mais pessoas sejam tocadas. Eu gostaria que o poder público fosse mais engajado, em modo geral, no Brasil. Eu sou da seguinte teoria. Se cada cidade, cada município fizesse o dever de casa, ele não precisaria pegar dinheiro emprestado. Aí ele pega dinheiro emprestado, o Estado ele incha, né? Fica devendo, aí o dinheiro que se manda lá para Planalto, lá o dinheiro não volta, e aí? E esses dias, uma cidade achou bem interessante a autonomia. Se as cidades fossem mais independentes, começando pelo dever de casa, nós teríamos estados mais consolidados, com certeza. Porque o problema tem receita aqui, tem que mandar para lá e voltar e fica mais aumentado no caminho. Assim por diante. Sim. Então, essa é a minha missão. E levar Deus nos corações também. Eu sempre, todas as cidades que eu vou, o Deus que você acredita, uma energia, o que for, mas assim, sem a transcendência, nesse mundo a gente não aguenta o rojão. Meu pensamento, respeito o seu. Se você tem um guru, se tem isso, tem outro Deus, respeito. Agora, Deus faz proeza, sim. Se não fosse por Deus, eu não teria chegado ao fim. Tanto é para concluir esse livro, no final dele, eu perdi 2 irmãs. Foi bastante difícil na conclusão, porque eu tinha que ter a metodologia, que é uma disciplina que nunca gostava de metodologia. E aí eu acabei concluindo. E quem fez o prefácio, o senhor, deu mais de 80 anos, que se admirou do meu projeto. E ele falou, não, é um cara ele é muito focado nas questões sociais, hoje está mais, está deixando um pouco de lado, assim, por questão de saúde, mas é uma pessoa, assim, que eu falei, não, é um idoso mesmo, eu ia colocar um idoso e um jovem, eu preferi deixar só idoso mesmo, porque essas pessoas têm história, gente, nós merecemos, os idosos têm história. Enfim, que mais pessoas escrevessem, hoje estou ajudando a pessoa a escrever livro, pessoas escrevessem, se inspirassem mais, se antenassem mais, e não viver assim, fazer do celular, assim, o bom uso. Eu sempre falo, fazer o bom uso do dinheiro, fazer o bom uso do tempo, dos recursos que nós temos, tudo é fazer o bom uso. Quanto mais eu souber usar, saber diferenciar o que é prioritário, o que é importante, o que é urgente, o que é menos urgente, tudo isso você vai saber liderar, vai saber trabalhar a favor da gente, no caso, né? Porque a gente não pode trabalhar só contra a gente, tem que trabalhar a favor da gente, que daí se torna mais... a gente tem mais resultados positivos. Com certeza. Beatriz, como que a gente faz para encontrar o teu livro? Sei que tu tem as redes sociais também. Se tu quiser divulgar o teu contato para as pessoas saberem mais sobre você, sobre o teu trabalho, conseguir os livros. Agora é o momento aí do marketing, né? Como que a gente faz para te encontrar, Beatriz? O livro, gente, este livro é o Manual da Beatriz. Mas você é a Beatriz, você é o João, você é para todos nós. O livro eu só vendo quando eu faço o lançamento e as cidades que eu vou. Porque eu não tenho tempo para ficar vendendo livros. Porque livro, a margem de taxa de retorno é baixíssima, por ser um projeto social. E vocês adquirem pela editora CRV, pelas plataformas. Eu criei o Instagram, gente, não tinha nem Instagram. E olha que eu relutei para criar Instagram, gente. Eu poderia ter não sei quantos mil seguidores. Agora, se eu dependesse de seguidores, eu realmente, o livro, mas só que as pessoas se surpreendem. Você tem tanto conteúdo, você tem tanta experiência já. Vocês acessam lá, administração, sem o cedilha, sem o tio, ponto 360 graus. Aí pode ir, por gentileza, querida? E aí, em cima desse aqui, tem um risquinho branco, assim, ó, no Instagram. E tem o Facebook ainda, que eu estou ajeitando ele. Eu não fiz marketing estratégico, não fiz, para não me sobrecarregar. Porque se fosse fazer... Mas a hora que vai ter um momento aí que eu vou fazer isso aí. Vocês adquirem aí a editora CRV, plataformas pela Amazon, tem o livro virtual, tem o livro... tem e-book, no caso. Agora, o livro físico, as pessoas estão adquirindo bastante pelo seguinte, é a questão sensorial. Volta lá, você anota aquela frase, isso aqui eu achei bacana, isso aqui. Daí é muito mais a questão da questão sensorial. Eu sou do livro físico também, eu gosto ótimo. De folhear. Isso. E você sabe que tem uma galera aí que está lendo livros. Tem uns jovens aí que estão devorando livros, estão lendo livros.
E isso é bom, porque talvez hoje você não tenha aquela prática toda que você deveria ter, mas você já tem um viés aí, olha, eu quero conhecimento, eu quero me aprofundar, quero conhecer, quero ampliar, e assim vai. Então, é isso aí. E quando eu faço os lançamentos, eu espero que Sarandi eu possa fazer o lançamento aqui, vai depender de quem vai se mover para poder fazer esse lançamento no momento oportuno, eu estarei vendendo sim, e com autógrafo também. Então, Sarandi merece, porque escrever um livro não é mais escrever uma revista, me deu muito mais trabalho do que imaginava. Eu sou muito grata também à pessoa aqui, que é a Iracema Mioto, que é ela que foi corrigiu o livro, porque ela é exímia em português. Eu entendo português, mas não sou exímia, a gente tem que reconhecer. E as pessoas também que acreditaram no meu projeto. Tem muitas pessoas que não aparecem aí, estão no anonimato, mas que me dão os parabéns. E você lê esse livro, é importante. Você compra 2x salada, no outro dia foi, né? Agora, um livro, quanto custa? Em proporção. Você faz qualquer serviço, você paga tanto, mas muito mais que o livro. E o livro você tem para a vida toda. Então, compre o livro, se inspirem, escrevam. Vocês vão ter muitos insights. Para toda a família, para as empresas, para os colaboradores, para os líderes. Ou seja, é um livro em 360 graus. Aproveitem, porque eu fiz com muito carinho, trabalho e esmero, sabe? Em prol do social. Pelo que deu para ver aqui na nossa entrevista do Cá Entre Nós de hoje, é a Beatriz em 360 graus, né? Dá para entender bem a Beatriz aí. Beatriz, quero te agradecer a disponibilidade de participar aqui com a gente no Cá Entre Nós. Quando estiver de novo aqui em Sarandi, volte e venha de novo aqui conversar com a nossa audiência. Com certeza é uma conversa muito, muito gostosa. Obrigada. Você falou da Beatriz 360 graus, mas aí tem muitos cases de superações. De pessoas, de comunidades, de cidades, de empresas, enfim, é um mix. Tem ferramentas e também tem parte da minha autobiografia, que não pude colocar. Enfim, gente, eu agradeço o convite, obrigada, rádio Sarandi, eu fico muito grata e que possa tocar alguma palavra em você que seja útil, faça bom uso, bom proveito. Então, gente, vamos valorizar mais os talentos das nossas cidades, que tem muita gente com talento que a gente não sabe. Eu desejo sucesso e saúde em todos os sentidos e, acima de tudo, gente, amor e paz no coração em 360 graus. Um beijo, coração. Essa semana farroupilha. Esse foi o Cá Entre Nós de hoje com a Beatriz Zinizibete, ela que é escritora do livro Administração 360 graus. A gente agradece também a parceria sempre de Sicredi e Coprel Telecom. A gente volta amanhã.